Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, um mundo onde a eletricidade só dava as caras de vez em quando e nunca duas vezes no mesmo lugar. O tempo passou, esse mundo ficou para trás e hoje poucas coisas estão tão presentes no nosso cotidiano quanto essa palavrinha de 6 sílabas: eletricidade. Olhe em volta, é a eletricidade que coloca o mundo contemporâneo em movimento. E se você duvida, então tente imaginar como seria a sua vida sem ela. Pois é, sem eletricidade você nem estaria assistindo a esse vídeo. Não é de se estranhar, então, que o homem venha desenvolvendo ao longo da história diferentes maneiras de gerar e armazenar energia elétrica para usá-la quando bem entender. Existem as usinas hidroelétricas, as termoelétricas, as usinas nucleares, eólicas, solares. E existem também as pilhas e baterias, dispositivos capazes de transformar energia química em eletricidade. Ficou curioso? Então se liga aí que o programa está só começando. Embora as pilhas e baterias façam parte do nosso dia a dia, dificilmente paramos para pensar em como elas funcionam ou na história por trás do seu desenvolvimento. Tudo bem, o objetivo do programa de hoje é justamente fazer você pensar nessas coisas. Mas antes de entrar no funcionamento ou na história das pilhas, é preciso explicar algumas coisas sobre a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento. Há 2 tipos de cargas elétricas: positivas e negativas. As cargas de mesmo sinal se repelem e as de sinal diferente se atraem. Um átomo é considerado eletricamente neutro porque ele possui o mesmo número de elétrons, possuidores de cargas negativas, e prótons, possuidores de cargas positivas. No entanto, os átomos podem ceder ou ganhar elétrons e, quando isso acontece, eles se ionizam e se tornam eletricamente carregados. As reações em que acontece a transferência de elétrons de uma espécie para outra são chamadas de reações de oxirredução. Essas reações estão presentes em toda parte, na nossa respiração, na fotossíntese das plantas, na ferrugem dos metais e em muitos outros fenômenos, incluindo o funcionamento das pilhas e baterias. Nessa pilha aqui, por exemplo, existe uma diferença de potencial entre os seus 2 polos. Isso acontece porque substâncias químicas no seu interior fazem com que o potencial elétrico do polo positivo seja maior do que o potencial do polo negativo. É como se a pilha tivesse cheia de energia química que só pode ser liberada quando ligamos uma extremidade à outra. Em algumas reações de oxirredução, a transferência de elétrons ocorre internamente, sem que haja aproveitamento de eletricidade. Mas no caso das pilhas, o segredo está em criar um caminho externo para a passagem da corrente elétrica. Fazendo isso, bingo! Obtém-se a energia elétrica necessária para ligar rádios, celulares, lanternas. Parece feitiçaria, mas é pura tecnologia. E quem prestou atenção no início do programa já deve ter matado a charada. Quer ver? E existem também as pilhas e baterias, dispositivos capazes de transformar energia química em eletricidade. Viu só? Uma pilha não é um depósito de eletricidade. Na verdade, o que ela faz é transformar um tipo de energia em outro. Exatamente, Kika. E isso vale inclusive para a pilha inventada pelo físico italiano Alessandro Volta, em 1800. O sistema de Volta consistia em empilhar placas de metais de 2 tipos, separadas por um pano umedecido em sal ou ácido fraco. Como as placas não eram do mesmo metal e permaneciam em contato através de um eletrólito, se criava entre elas uma diferença de potencial ou voltagem elétrica. A principal aplicação prática da pilha de Volta era prover a eletricidade necessária para investigações químicas. E não é para menos, uma vez que os fenômenos químicos em geral envolvem elétrons, o desenvolvimento da química como ciência se deve em grande parte aos avanços no conhecimento da eletricidade. No entanto, Volta não compreendia exatamente os princípios de funcionamento da sua pilha. Durante as primeiras décadas do século XIX, ele e outros cientistas desenvolveram sistemas eletroquímicos a partir de métodos essencialmente empíricos.
Ou seja, eles iam aprendendo mais sobre eletricidade à medida que testavam na prática diferentes metais e eletrólitos para ver quais apresentavam as maiores voltagens. Essas primeiras pilhas apresentavam um sério problema. Como seus eletrodos estavam conectados a um mesmo eletrólito, elas logo perdiam eficiência. Isso acabava limitando as suas aplicações práticas aos laboratórios. Curiosamente, foi a partir das experiências em laboratório que os cientistas passaram a entender a teoria por trás do funcionamento das pilhas e baterias. Sabe aquela história de escrever certo por linhas tortas? Pois é, em 1832, Michael Faraday desenvolveu as chamadas leis da eletrólise. Para quem não sabe, a eletrólise é um processo de separação dos elementos químicos de um composto, através da aplicação de uma corrente elétrica. E como a eletrólise obedece aos mesmos princípios que regem o funcionamento de uma célula eletroquímica, não demorou muito para que alguém usasse esse conhecimento na criação de pilhas mais eficientes. Foi isso que aconteceu 4 anos depois, quando o químico inglês John Frederick Daniell inventou uma nova pilha chamada de pilha de Daniell, mas que também atende pelos apelidos de pilha de gravidade ou pilha de pé de corvo. Ok, a pilha de Daniell tem mais essa cara aqui e a sua principal inovação foi utilizar 2 eletrólitos ao invés de apenas um. Funciona assim, 2 metais diferentes são mergulhados em soluções de seus íons. Por exemplo, cobre em uma solução de sulfato de cobre e zinco em uma solução de sulfato de zinco. É utilizada também uma ponte salina para ligar as 2 soluções, fechando o circuito e possibilitando a passagem controlada de íons. Isso garantiu que a pilha de Daniell tivesse uma vida útil muito maior do que a pilha de volta, por exemplo. A pilha de gravidade é uma variação da pilha de Daniell e recebe esse nome porque nela os eletrólitos são colocados diretamente um sobre o outro sem se misturarem. Apesar do tamanho desajeitado e do risco de vazamentos, o sistema de Daniell representou uma revolução no uso das pilhas. Pela primeira vez, elas passaram a ser utilizadas em larga escala na sinalização de ferrovias, na comunicação por telégrafo e até para acionar campainhas. Ei, você! Está cansado de usar aquele sininho chato para dizer que chegou em casa? Então compre já a sua maravilhosa pilha de Daniell e aproveite o som da sua campainha. Prática e fácil de usar, a sua pilha de Daniell vem nas cores cinza zinco e cobre metálico. Tá bom, Kika, ok, essa campainha pode parecer absurda. Mas a aplicação da pilha de Daniell como fonte de eletricidade para telégrafos é um ótimo exemplo de como o progresso tecnológico é sempre influenciado pelo contexto histórico. Nesse caso, a Europa do século XIX, no auge da Revolução Industrial. É muito difícil separar uma coisa da outra. Por exemplo, o aumento das cidades e do mercado consumidor impulsionou o desenvolvimento da máquina a vapor, cuja produção em massa precisava ser escoada rapidamente para longas distâncias. No entanto, a informação deveria viajar ainda mais rápido do que os trens e o meio encontrado foi o telégrafo. Mas para o telégrafo funcionar, era preciso uma fonte de energia elétrica, e é aí que entram as pilhas e baterias. Para saber um pouco mais sobre a importância da eletricidade na Revolução Industrial, fomos procurar um especialista no assunto. Com o início do século XIX e as descobertas, por exemplo, da pilha de volta em 1800, e depois a descoberta da corrente elétrica e o entendimento da corrente elétrica por volta de 1920, com Ampère, é que você começa a controlar a eletricidade. E eu, tendo controle sobre isso durante muito tempo, eu poderia trabalhar, gerando, por exemplo, um sistema de comunicação, que era fundamental na Revolução Industrial. Ou seja, não haveria Revolução Industrial sem o desenvolvimento científico. Não por acaso, vários tipos diferentes de pilha foram lançados durante o final do século XIX. É isso mesmo! Conheça a pilha de Grove, modelo 1839. Uma excelente opção para o seu telégrafo e com voltagem maior do que a pilha de Daniell. Bateria de chumbo ácido, a primeira bateria recarregável da história. Criada em 1859 por Gaston Plantin, é muito usada hoje em dia em automóveis. Cansado de pilhas que derramam seus eletrólitos por aí? Então a pilha seca é a que você procura desde 1887. Ela não recebe esse nome à toa. São 1,5 volts de tensão utilizando pouquíssima água. Tá vendo? O que hoje chamamos de pilha comum foi inventada há mais de um século. No entanto, a tecnologia eletroquímica não parou de se desenvolver. E se o contexto econômico e sociocultural influencia o progresso científico, o que será que a sociedade atual espera das pilhas?
Na vida contemporânea, o tempo se tornou um dos bens mais valiosos que existe. As pessoas querem escolher como, quando e onde se divertir, se comunicar, trabalhar. E as pilhas desempenham um papel fundamental nesse sentido. Se você reparar bem, vai ver que as pilhas e baterias mais recentes prezam pela portabilidade. Estão cada vez menores, mais leves e duráveis. Exatamente. E esse é o caso da bateria de íons de lítio, usada hoje em celulares, laptops, câmeras e outros aparelhos eletrônicos. Como o potencial de redução do lítio é alto, uma bateria como essa pode chegar a até 4 volts de tensão por célula e funcionar por várias horas. Bom, depois de falar do passado e do presente, chegou a vez de pensar em como será a pilha do futuro. Uma boa aposta é a chamada célula de combustível. Ela tem esse nome porque é possível reabastecê-la continuamente com seus reagentes. O curioso é que a célula de combustível não chega a ser uma inovação. Na verdade, o conceito de uma pilha semelhante já havia sido desenvolvido em 1839 por William Robert Grove. Então por que será que ela é considerada por muitos a fonte de eletricidade do futuro? A principal razão para isso está no fato de que a célula de combustível é uma potencial fonte de energia limpa que não agride a natureza. Isso não é pouca coisa, já que em tempos de efeito estufa, a questão ambiental tem norteado a busca por fontes energéticas alternativas. Uma célula como essa utiliza hidrogênio e oxigênio como reagentes e o seu produto final é água, que pode ser bebida inclusive. As células de combustível já fazem parte de projetos da NASA, por exemplo, mas apresentam também um problema que ainda precisa ser superado. Atualmente, a forma mais eficiente de se conseguir hidrogênio gasoso é através da queima de combustíveis fósseis, ou seja, poluindo o meio ambiente. Complicado, né? Se a ciência vai encontrar uma forma mais ecológica de produzir hidrogênio, é algo que só o futuro poderá nos dizer. Mas falando do presente, no programa de hoje nós aprendemos um pouco mais sobre as pilhas e baterias e vimos que é impossível separar uma tecnologia do contexto histórico no qual ela está inserida. Afinal de contas, o conhecimento científico não é feito de descobertas isoladas. E o que chamamos hoje de pilha é resultado de um longo caminho que nos levou dos raios e relâmpagos primitivos até as mais sofisticadas formas de produzir e armazenar eletricidade.